Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Mão digita números em máquina. Máquina movimenta engrenagens. Algumas mais, outras menos, mas nenhuma escapa. Todas as atividades humanas geram impactos à natureza. Já mostramos várias vezes no Meio Ambiente por Inteiro que quando esse é o assunto, o agronegócio logo vira alvo. É o segmento que mais explora os recursos naturais, é verdade. Perdemos vegetações nativas, o uso da água muitas vezes não é consciente. Solos são contaminados, assim como os cursos hídricos. É uma queda de braço. Precisamos do agronegócio, mas também dependemos das florestas para limpar o ar que respiramos, de água limpa para beber. A discussão vai longe, mas esse não é o nosso assunto de hoje. Curso d'água em meio a árvores. Modelos caminham em passarela. Ao redor, pessoas observam. Vamos falar de outra atividade que também é tida como vilã da natureza, a indústria têxtil. Você sabe quem faz as suas roupas e a matéria-prima que está por trás delas? Modelos caminham em passarela estreita. A indústria têxtil brasileira apresenta um bom desempenho. Os números são otimistas. Os últimos dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção foram atualizados em dezembro do ano passado, mas são referentes a 2018. O Brasil é o quarto maior produtor de malhas do mundo. No mercado interno, a malharia é a segunda maior empregadora, com 1,5 milhão de pessoas de forma direta e 8 milhões indiretamente. Só fica atrás da indústria de alimentos e bebidas. Nosso país tem a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. Temos desde a produção das fibras, como o plantio de algodão, até grandes festivais e desfiles de moda. A indústria têxtil aquece a economia e movimenta bilhões de dólares por ano. As máquinas não param. Fios brancos em máquina. Máquinas têxteis em funcionamento. Mulheres trabalham em máquinas têxteis. Começamos o programa falando da parte boa, geração de emprego, renda para milhões de famílias brasileiras. Agora não podemos esquecer que essa mesma indústria que tanto cresce também contribui para o desequilíbrio ecológico. Você tem quantas calças jeans em casa? Sabia que para fabricar uma única peça são utilizados 10.000 litros de água? A indústria Jurandir têxtil, Souza, químico, ela tem uma UNB. relação muito grande, para não dizer, ela tem uma dependência enorme de abastecimento de água. Tá? Sem água, você não consegue desenvolver uma indústria têxtil compatível, vamos colocar assim. Principalmente a indústria têxtil que se utiliza de corantes, que é a maior parte dela. Calcula-se que em torno de 90% da indústria têxtil se utiliza de corantes. Jurandir é professor da Universidade de Brasília, doutor em engenharia de processos. Ele explica que há um crescimento das indústrias têxteis no país. A produção tem aumentado a cada ano. Isso exige a exploração maior de matérias-primas, consumo de água e de energia elétrica. O processo começa com a limpeza da fibra para fabricar o tecido, como o algodão, a seda ou nylon. O processo de limpeza normalmente é feito com água. Então você capta a água num corpo d'água, rio, riacho, né? Utiliza essa água e depois devolve para um corpo d'água, rio, riacho, um córrego. Só que nesse processo de lavagem, essa água utilizada, ela carrega algumas substâncias que vão desde a terra, né, que você, quando colhe o algodão, vem alguns resíduos de terra, até resíduos de materiais que você utiliza no plantio, como os chamados agrodefensivos. A etapa seguinte é a do tingimento, quando são utilizados corantes extremamente resistentes à degradação. Se o resíduo não for devidamente tratado, contamina os cursos hídricos e causa desequilíbrio no ecossistema. Quando isso acontece, a primeira consequência é que a luz solar não pode penetrar nesse corpo d'água. E nesse corpo d'água existem inúmeros seres vivos, plantas, micro-organismos, répteis, peixes, que dependem da luz solar para sobreviverem. Como a luz solar não pode penetrar nesse corpo d'água, a tendência, a consequência principal, é esse corpo d'água perder a sua vida. Ele se tornar um corpo d'água morto, no sentido de não ter mais plantas,
não ter mais micro-organismos, não ter mais peixes. Vestido estampado verde em manequim. Se você abrir seu guarda-roupas, vai ver que boa parte das peças é feita de algodão. A fibra representa mais da metade do vestuário no país. Embora o cultivo não seja expressivo no agronegócio, a produção convencional chama a atenção de ambientalistas. É a que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Cerca de 24% de todos os inseticidas e 11% de todos os pesticidas. Imagens de aviso em rótulo, caveira. Embaixo está escrito: cuidado, veneno. Estamos na Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília. Nossa visita é para conhecer um plantio experimental de algodão orgânico. Quem nos recebe é Cristina, engenheira agrônoma da UNB. Ela começa a conversa falando do bicudo do algodoeiro, a principal praga do cultivo. O besouro tem capacidade de se reproduzir de forma acelerada e tem muito apetite. Resultado, esse inseto, se não for combatido, destrói qualquer cultivo de algodão. A gente quer que a população dele atinja altos Cristina níveis Bastos, aqui, engenheira agrônoma. A gente quer atualizar os índices de tomada de decisão de controle para esse inseto, já que o que está valendo hoje é bem empírico. A pessoa, quando entra na lavoura, para ela decidir se ela vai controlar um inseto usando um inseticida ou não, ela tem que amostrar as plantas. Para amostrar, depois no final da amostragem, ela tem que comparar esse resultado com algum índice que ela vai levar em conta para saber se ela deve ou não controlar esse inseto. Então o que a gente vai fazer é atualizar isso. Cristina é doutora em fitotecnia, técnica que estuda as plantas com ênfase em entomologia agrícola. Ou seja, a Cristina sabe muito dos insetos e pragas que ameaçam o plantio. Ela explica que existem alguns caminhos mais naturais no cultivo orgânico para não prejudicar a produtividade. Tem métodos de controle cultural, tem alguns inseticidas que são botânicos, que são permitidos para uso em agricultura orgânica. Tem outros inseticidas que são biológicos, microbiológicos, também são permitidos para uso em agricultura orgânica. E tem ainda armadilhas que contêm um feromônio que atrai o inseto. Aí quando ela tira o inseto da área, ela exerce ação de controle. Então esses métodos todos podem ser usados. O que a gente mais trabalha aqui na fazenda para conviver com esse inseto, né? E não só aqui, né? Mas também em área experimental, é trabalhar, por exemplo, métodos de controle cultural. Vamos dar um exemplo. Aumentar o espaçamento do plantio, isso altera a morfologia das plantas e afeta o besouro do algodoeiro. A gente trabalha, por exemplo, com época de semeadura, que aí a planta fica mais precoce, escapa do ataque do inseto. A gente trabalha com associação de controle químico com inseticida botânico, que é permitido. O algodoeiro orgânico demanda tempo e cuidado redobrado, justamente por não usar os produtos químicos comuns no plantio convencional. Para o produtor rural, a mão de obra vai ser mais cara. Essa praga que eu estou falando, que é a mais séria e que é a mais limitante ao cultivo orgânico, que é o bicudo do algodoeiro, ele ataca a estrutura reprodutiva. Quando ele ataca, a estrutura cai, vai para o solo. Então, uma das formas que por isso é tão demandante em mão de obra é retirar essa estrutura da área. Você tem que retirar. Outra coisa é aquelas estruturas reprodutivas que a planta produz e que não geram, por exemplo, não abre, não gera fibra, não tem capulho. Então, tem que eliminar essas estruturas para isso não ser uma coisa que vai só reproduzir a praga e não vai contribuir com produção verdadeiramente. A preferência pelo cultivo do algodão orgânico não é apenas uma forma de consumo sustentável, mas também de cuidar da saúde, do meio ambiente e de quem trabalha no campo. Estamos falando de um produto não alimentício e por isso muita gente pesa mesmo a mão na hora de usar produtos químicos para combater as pragas. Repórter Leonardo Resultado, Ferreira, Vargem Bonita, milhares DF. de agricultores do mundo todo são contaminados. Só para essa praga que eu estou te falando, vamos isolar só ela, só o bicudo. Em torno de 20, 25, às vezes até 30 pulverizações de inseticida para controlar exclusivamente essa praga. Recado dado, hein? Um dos riscos é o de contrair a bicinose, doença que afeta o pulmão, causada pela inspiração de partículas das fibras. Um estudo publicado por uma organização sem fins lucrativos internacional para impulsionar o setor de fibras revela que o algodoeiro orgânico emite 46% menos gases de efeito estufa, 70% menos emissões responsáveis pela acidificação dos oceanos, diminui em 26% o excesso de nutrientes na água, evitando assim um aumento excessivo de algas, além de utilizar 62% menos energia primária. Agora, o dado mais alarmante, 91% menos água se comparar com o sistema convencional.
Esguicho de água estacionado. Gotas caem em plantação. Imagem embaçada. Transição. Duto esguicha pequenas bolas de algodão. Reciclagem de tecido, já ouviu falar? Cristiano Oliveira mostra no próximo bloco o projeto de uma indústria têxtil que reaproveita o material. A gente volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Mão protegida por luva manuseia a máquina que corta tecido. Mulheres tecem em máquina de costura. No primeiro bloco do programa de hoje, o Leonardo Ferreira mostrou que o Brasil é destaque mundial na produção de malhas, que a indústria têxtil é responsável por boa parte do desequilíbrio no meio ambiente e que o algodão colorido pode ser uma das alternativas para diminuir este problema. Agora, o meio ambiente por inteiro leva você a uma indústria de tecidos. Imagem acelerada de pessoas caminhando em rua. Estamos em São Paulo. Letreiro, A capital reportagem, financeira Cristiano do Oliveira. país tem uma região metropolitana repleta de indústrias têxteis como esta. Aqui, as linhas de algodão vão se transformar em tecidos e, mais tarde, em roupas. Já falamos aqui no meio ambiente por inteiro que, qualquer que seja o ramo, a empresa deve se preocupar com a preservação do meio ambiente para se manter no mercado. 10 anos atrás não era assim. Foi quando uma pesquisa revelou o quanto os consumidores se preocupavam com o meio ambiente. Pouquíssimo. 2% dos consumidores estavam atentos com questões de sustentabilidade. Renato Boaventura, Hoje, presidente da esse Unidade número de Fibras. já chega por volta aí de 15%, 20% para alguns segmentos. Isso ainda é pouco, depende de como você olha. Da forma que a gente olha, isso é muito significativo. E eu acho que a velocidade daqui para frente, ela vai ser quase exponencial. Então, eu acho que daqui mais 10 anos, não é que vai dobrar para 20%, eu acho que esse negócio vai para 50%. É por isso que aqui são fabricados tecidos recicláveis. Isso mesmo, está em fase de testes com os funcionários da indústria. Nós decidimos fazer internamente o nosso workwear, quer dizer, o uniforme dos nossos funcionários. Fizemos um ecodesign com o Senai de um produto 100% da nossa poliamida, para que seja um produto, um workwear, um uniforme profissional confortável, funcional para o operador e que a gente consiga promover a economia circular dentro de casa. Economia circular já foi tema do meio ambiente por inteiro. Quer dizer, reaproveitar um material ou produto usado, transformá-lo de uma maneira para que possa voltar ao que era antes, como novo. O funcionário nosso vai utilizar por, 6 meses, né, mais ou menos a vida do uniforme profissional. No fim da vida, ele devolve o antigo, pega o novo, o antigo ele volta no nosso processo produtivo, entra nas nossas linhas de reciclagem química, de polimerizações, volta na fase de produção de fios e volta a ser um fio novamente. Então, isso é um exemplo muito legal. E é legal porque a gente, fazendo isso dentro de casa, a gente aprende a promover a economia circular. Então, por exemplo, eu acho que esse segmento de workwear, de uma maneira geral, é um grande segmento. O futuro está logo ali. Como o acesso a informações está cada vez mais democrático, a tendência é de que os consumidores fiquem cada vez mais exigentes. O Renato diz que, por isso, as indústrias estão em constante transformação. Uma questão é uma preocupação de consumir produtos mais sustentáveis. Para isso, ele precisa de informação para poder fazer as escolhas. Então, vai ter um papel muito importante da indústria de levar transparência ao consumidor final, para que ele possa fazer essas escolhas. Eu acho que esse vai ser um grande desafio. Porque o que significa isso? Significa você mostrar qual é o seu impacto ambiental para que o consumidor final depois lá possa fazer as suas escolhas. E escolher produtos fabricados por empresas que se empenham em preservar o meio ambiente está cada vez mais comum. Boa parte graças a leis que estão em vigor no país. Legislações preocupadas com a questão de etiquetagem, de labeling, de mostrar o impacto ambiental. Vamos dar um exemplo, eletrodoméstico hoje em dia, Eletrodoméstico, você já, por muitos anos, a gente já tem isso no Brasil há algum tempo,
Você, quando vai comprar, tem lá o quanto aquele eletrodoméstico vai consumir de energia. A, B, C, D. Aquilo é um exemplo, porque você leva transparência para o consumidor final e ele pode fazer uma escolha. Ah, eu quero comprar o A, o B, o C, o D, dependendo, lógico, uma das questões financeiras, mas também da consciência ambiental que ele tem. Mãos manuseiam bolinhas de algodão que caem em pilha. Transição. Mulheres mexem em panelas com pedaços de madeira. Eu volto no próximo bloco para mostrar 2 institutos que, cada um à sua maneira, contribuem muito para a preservação do meio ambiente: tingimento natural e reaproveitamento de jeans. A gente volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Amostras de tecidos de diversas cores ao lado de vários desenhos. O meio ambiente por inteiro vai falar agora do trabalho de 2 institutos. Vamos primeiro ao Recanto das Emas, uma cidade de 160 mil habitantes do Distrito Federal, a 33 quilômetros da área central de Brasília. É onde está o Instituto Proeza. Aqui encontramos algumas mulheres na cozinha, mexendo em panelas. Nada de comida. Elas estão cozinhando tecidos. Antes de falarmos o motivo, é bom saber que o Instituto Proeza não tem fins lucrativos e recebe quem está em situação de vulnerabilidade social. Nós recebemos aqui as mulheres, que são encaminhadas pelo CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, enfim, pela rede socioassistencial, no caso aqui do Recanto das Emas e de Samambaia. Kátia Ferreira, diretora do Instituto Proeza. Acolhemos, com os nossos cursos de capacitação, com o atendimento para as crianças e para os jovens. Aos atendidos são oferecidos diversos cursos, de costura a panificação. O mais novo é o tingimento de tecidos. Tingimento natural, viu? Notou que na frente da Kátia havia algumas plantas? Pois é, a casca de cebola cozida fica assim. Tem também cascas e folhas de eucalipto, açafrão, beterraba. O eucalipto dá uma tintura maravilhosa. Zenaide Soares, a cebola, então, professora. Mais ainda, dá um amarelo muito bom. A gente pode formar umas 3 ou 4 cores da cebola. Conforme o tanto de produto que você colocar para cozinhar, ela vai dando uma cor diferente. Por falar em cor diferente, dá uma olhada nesse tecido. A dona Zenaide coloca cloreto de ferro na água que deu essa cor aí. E, mágica, o tecido ganha outra cor, muito mais escura. Aquilo ali a gente só faz para demonstração, você viu que as nossas cores aqui, todas são cores orgânicas do produto, da tinta tirada do produto mesmo, da fibra. E cada fibra oferece um tipo de cor. Olha só os tons extraídos da casca da cebola. Tem também alguns do eucalipto. A diferença dos tons é outra mágica. Depende da panela onde o tecido é cozido. Cada panela que a gente usa, ela dá uma cor diferente. Ela ajuda muito na cor da cebola, do eucalipto e principalmente da cebola. Nós podemos fazer com a panela de ferro, ela pode ficar mais escura um pouco, a panela de alumínio fica um pouco mais claro e a panela de cobre, aí é que ela dá um tingimento maravilhoso. Aposto que você, telespectador, está perguntando, dá para fazer em casa? Sim. Dá para usar outras plantas? Sim. Você encontra dicas na internet. E desbota? Essa resposta eu deixo para a Kátia. A partir do momento que você tinge, aquela cor é fixada, inclusive cores mais fortes, mais intensas, mais coloridas, ela fixa no tecido e ela não sai mais. Ela vai se comportar como uma roupa que você tem com tingimento químico, que com o tempo realmente ela desbota da mesma coisa. Pode até parecer algo novo, mas o tingimento com esse tipo de produto natural é coisa antiga. O que é feito aqui é a revitalização dessa prática, em nome da preservação do meio ambiente. A gente fala que o tingimento natural e os tingimentos orgânicos, eles voltaram com muita força agora para essa cadeia de moda, As pessoas têm uma nova conscientização, um novo modelo de produção, as pessoas estão preocupadas com como é feita a roupa que eu estou me vestindo, Hoje a gente vê na Índia um rio imenso poluído pela questão do tingimento, a indústria do jeans, a indústria do tingimento, os tingimentos químicos, eles são muito poluentes para o meio ambiente. E o que é legal do tingimento orgânico? Você pega um produto que provavelmente seria descartado, como a casca de uma cebola, uma sobra de verdura, uma sobra de casca de árvore, uma sobra de casca de fruta, e você transforma isso numa cor linda e num produto maravilhoso. E ainda protegendo o meio ambiente. Eu falei que íamos mostrar o trabalho de 2 institutos,
Então, a gente sai do Recanto das Emas e vai para São Sebastião, 44 quilômetros de distância. Em São Sebastião, 30% da população recebe até 2 salários mínimos por mês. A maior parte dos moradores tem até o ensino fundamental incompleto. E há regiões na cidade sem asfalto e sem rede de esgoto. Em resumo, é uma cidade carente de ajuda externa. E essa região carente foi escolhida a dedo por um motivo muito simples. Repórter Cristiano Oliveira, São Sebastião, DF. Nesta casa, que funciona como um apoio da Igreja Católica para ações sociais. E uma outra ação está para sair do papel. Neste container, por exemplo, clientes e funcionários de lanchonetes, de restaurantes, doam o quê? Jeans. Todo mundo tem um jeans, né? Seja calça, jaqueta, camisa, todo mundo tem um jeans. Não quer mais? Faz a doação para quê? Para que esse jeans seja transformado, por exemplo, em saia, olha só, vestido, mochilas também, porta-óculos e até banners, aqueles sintéticos que servem de anúncio, são transformados em pequenas bolsas e até eco bags. De que forma isso ajuda o meio ambiente e é socialmente aprovado? Porque todo esse material seria jogado fora, seria jogado no lixo, iria agredir o meio ambiente. E ao mesmo tempo em que é transformado nesses pequenos objetos, ajudam as moradoras aqui, que ganham, além de dinheiro, ganham um ofício que podem até repassar a outras pessoas. No fim, é bom para todo mundo. Foi em São Sebastião que a empresária Laura Oliveira resolveu estender a atuação do Levo Instituto. Se você tem um propósito, Laura Oliveira, e se você presidente quer do Levo realmente Instituto, deixar um legado e trabalhar, por exemplo, eu tenho 510 funcionários. Então você passa isso o tempo inteiro dentro da empresa. Aí você consegue, eu atendo 14.600 clientes por mês. Então você consegue passar em cada restaurante. Então, uma média de 250 mil clientes passam nos meus restaurantes. Então, você consegue fazer uma transformação de mentalidade, de fazer com que as pessoas passem a se preocupar. Aqueles que ainda não têm uma consciência social ou ainda não têm uma consciência de sustentabilidade, naquele momento, visitando os nossos restaurantes e vivenciando isso na prática, nós acabamos fazendo uma transformação e isso tudo gera cidadania. A Laura é dona de uma rede de restaurantes e lanchonetes. Resolveu usar os ambientes de trabalho para receber os tecidos. Podem até ter sido tingidos com produtos químicos, mas esses aqui não vão para o lixo. A aluna Dona Nazaré agradece. Eu quero aperfeiçoar mais a... Nazaré Rodrigues da Luz, porque o aluna que eu de sei, costura. Aprendi do nada, né? E eu queria aprender a cortar, a costurar. E nada é mais a gente aprender, né? Tudo para a gente aprender vai ser útil para a gente, né? Útil, gera cidadania, renda, ajuda na preservação do meio ambiente. A produção Gabriela Reis, coordenadora e o do tecido Levo que a gente Instituto. escolheu é justamente pela abundância do tecido e pela popularidade que esse tecido tem. Então, a gente tem dentro do nosso grupo os colaboradores que trabalham, poxa, eu tenho uma calça que eu não uso mais, eu ia jogar fora, vou trazer para a gente poder incentivar o projeto, os clientes também. Então, é um tecido que todo mundo tem em casa e se sente à vontade em trazer uma coisa que não vai usar mais. Lixo de um, luxo de outro. Você está dentro do ambiente de um restaurante, onde este restaurante tem energia limpa e sustentável. Este restaurante recolhe jeans para fazer um trabalho social. Este restaurante utiliza os banners da propaganda para fazer transformação social. Então, existe uma consciência muito forte, principalmente Ceilândia, Taguatinga, Valparaíso, Águas Claras, aonde estão localizados os nossos restaurantes, que as pessoas têm essa consciência muito forte de ajudar, de fazer um trabalho voluntário, de fazer um trabalho de solidariedade e também um trabalho que seja sustentável e que cuida do planeta. A gente pode ver que cuidar do planeta é cuidar de cada indivíduo primeiro. O jeans usado, transformado por pessoas carentes e usado ainda mais como outra roupa. O tingimento natural com o que seria jogado fora dá vida a um tecido, dá outra vida a quem estava em situação de vulnerabilidade. Cada um, à sua maneira, contribui como pode e gosta. Quando você tem um programa social e sustentável, tem tudo a seu favor. Então, nós criamos a Ecobags com os banners que usamos para as nossas propagandas.
E nós podemos utilizar isso de qualquer empresa. Qualquer empresa que quiser doar lonas, que fazem banners, nós podemos reutilizá-las para fazer eco bag, para fazer estojo, porta-óculos, necessaire. E aí, em cima disso, nós criamos produtos que ajudam as costureiras a poder reproduzir essas peças e ter uma remuneração em cima disso com a produção das peças. Quando a gente vê poluição, produto químico, desperdício de água, então por que não você se voltar para outras escolhas, né? Porque afinal de contas, as nossas escolhas, elas também, elas refletem em comportamentos, elas refletem no meio ambiente. Então por que não as nossas escolhas não serem mais justas, não serem mais sustentáveis, né? E por que não eu, ao invés de escolher uma roupa de tingimento químico, eu escolher uma roupa de tingimento natural que impacta menos, né? Então, eu acho que pequenas atitudes podem fazer a diferença. E a gente sabe que não é muito, mas aqui a gente quer começar a fazer as pessoas repensarem como são feitas as suas roupas. Espero de verdade que elas consigam se profissionalizar na área, que elas possam empreender, né, trabalhar para elas, ajudar as famílias que, já que a gente está em uma comunidade carente, passam algum tipo de necessidade e elas tendo essa profissão de costura, elas vão poder ter um ganho, uma renda delas e ao mesmo tempo ajudar o meio ambiente. Em cima de uma mesa, peças de jeans reutilizados. Transição, máquina solta vapor. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Acesse tvjustiça.jus.br para mais informações sobre o programa. Nosso canal no YouTube é a TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até o próximo programa. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Lazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.